Paz de Deus, meus irmãos. Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim, sou o irmão Lorival, faço parte aqui da comunidade do Brasil, será conhecido como Novas CCB. Nosso ministério ele tem um intuito, irmão, propagar as boas novas, falar Jesus Cristo, e nós temos como nosso único substância salvador das nossas almas. Eu queria falar sobre o trabalho da comunidade como um ministério que estamos iniciando assim em relação aos outros, como um recém-nascido perto desses grandes ministérios. Alguns às vezes perguntam assim, mas por que outro ministério? Por que vocês criaram esse outro ministério? Irmão, o povo de Deus foi chamado para a liberdade. E cada ministério, segundo a sua entendimento, segundo a guia que eles falam, né? Deus revelou, Deus nos mostrou, e devemos servir a Deus dessa maneira. E nós, da comunidade, bem porque não queremos servir a Deus, mas entendemos que tem outros modos de servir a Deus. Uma maneira melhor, uma maneira com mais entendimento. Como todos os ministérios temos suas liturgias, né, irmão? Seguimos uma liturgia onde viemos. Mas o que mais nos importa não é a liturgia. O meu entendimento poderia modificar a liturgia. A liturgia é uma forma de você querer expressar, mas por questão da organização, todo ministério mantém um padrão litúrgico. Mas o que mais nós priorizamos na comunidade não é se a liturgia. Por que mais? Por que vocês fazem a liturgia? Sim, porque como nós vivemos de uma origem, fomos criados daquele jeito, mantivemos padrões segundo a nossa origem. Mas não é que nós mudamos, nós colocamos em prática aquilo que é de base das Escrituras. Porque tudo que nós fazemos tem que ter um apoio bíblico, né, irmão? Então nós entendemos que a comunidade cristã no Brasil é um ministério que tem base no que ele pratica, nos seus cultos, segundo as Escrituras. Nós, como era antigamente lá, nós não praticamos o rebatismo. A palavra até errada é rebatismo, né? Senão, nós não batizamos as pessoas de novo que são crentes. Assim a gente chamamos popularmente de rebatismo. Porque as Escrituras afirmam que há um só batismo. Verdade? Só fé, só Salvador, um só Deus, um só batismo. E quando a pessoa professou sua fé em Cristo, e batizou e creu, o céu já foi aceito aquilo lá, irmão. Salvação é mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. Então aquela pessoa teve fé. Não foi o ministério que ele creu, sim, nas palavras que os ministros daquele ministério falou de Jesus. Segundo a nossa organização, entendimento, vamos pela Escritura. A Escritura afirma assim, irmão: se alguém deseja o presbitério, boa coisa é. Então, o maior requisito que tem de um presbítero é o desejo também, irmão. E não adianta você ter qualidade, você ser estudado, ser tudo aquilo que fala, mas você não tem o desejo. Você não tem o prazer de exercer aquele ministério. Então, na comunidade, os ministros que estão à frente, eles têm que, no início do trabalho dele, fazer suas reuniões cristãs, reunião familiar, reunião na garagem. No princípio, ele vai para o ir de pregar o evangelho. Ele tem que fazer o trabalho de formar um povo. E formando um povo, ele cresce espiritualmente e está na parte
como ministro da palavra de Deus ali. E não, tem outros ministérios, não é só relatando, não é criticando. As pessoas às vezes é apadrinhado, né? O irmão, às vezes tem um ministério, vamos dar exemplo. O nosso ministério vem lá como ancião, cooperador, diácono. Então a pessoa é cooperador e fala, olha, é o meu filho. E às vezes você vai ver lá, é tudo casadinha, né? O pai é ancião, o filho é cooperador, o neto é cooperador de jovem. Então existe aquele nepotismo, aquela, vamos dizer assim, aquela indicação familiar a alguém da família. Nosso ministério é diferente. Porque essas pessoas, quando é dedicado ao ministério, algumas pessoas iniciam esse trabalho que nós falamos aí, do arado lá com a mão na massa para trabalhar no evangelho, depois o povo é criado, aí lá alguns ministérios vão lá e colocam alguém que nem conhece aquela irmandade, e coloca lá como ministro, como cooperador, assim por diante. E nós não. A pessoa que fez o trabalho, ela cresce e ela coloca outras pessoas que também somam com o trabalho. Pessoas se identificam com a irmandade. Então a comunidade é desse jeito, irmão. Respeitamos, sim, não praticamos budismo, são ofertas voluntárias. Geralmente a participação é alguém que chega junto. Às vezes tem pessoas que até ele mesmo marca com a responsabilidade. Existe essa parte aí de, se você, vamos dizer, de outro ministério, vem para o nosso ministério e você é uma pessoa cristã, lógico, se você começa a congregar conosco, vai ver que você tem ali a parte de Deus na sua vida, você tem ali, você é uma pessoa que pode até crescer, até ser um ministro também ali no nosso ministério. E se algum irmão de repente conhecer uma irmã lá que é de outro ministério, às vezes quer casar, casa, mas no outro ministério não há essa possibilidade. Diz que é estranha a fé, é julgo desigual. Se eu vou dar exemplo, eu não estou criticando esses irmãos desses ministérios. Se a pessoa falar da Assembleia, Deus Amor, e conhecer alguém do nosso ministério da comunidade, todos se entenderem, vai ficar a critério do casal, se ele vai continuar conosco na comunidade ou se vai para aquele outro ministério. Nós não vamos responsabilizá-lo, não, você tem que arcar com esse ministério aqui, né? Não, vai a critério daquela pessoa. Então nós somos diferentes, irmão. Ainda que vocês olhem aí, mas é igual. Não, é igual assim não apareça. Mas na convivência somos diferentes. Isso não quer dizer que desprezamos o ministério. Nós entendemos que dessa maneira é o mais correto. E nós também entendemos o projeto Resgate, que todas as pessoas, elas se arrependendo, encontram a misericórdia de Deus. Somos pessoas que somamos com o pecado, pelo contrário, nós combatemos. Mas aquelas pessoas que querem se encontrar com Cristo, porque todas as pessoas falham, irmão. Algumas pessoas falam assim, olha, pega a Bíblia na parte assim fundamental. Bom, os mentirosos não herdarão o reino do céu. Se eu perguntar para você que está me ouvindo, você já falou alguma mentira na sua vida? Aí você vai falar, não, eu já menti. De uma forma ou de outra alguém já mentiu. É isso? E não é porque você cometeu essa mentira que você vai para o inferno. O ser humano, ele é falho. Eu entendo assim, né? Os mentirosos, veja bem, qual é uma grande mentira, irmão? Você falar que Jesus é o Cristo. E Jesus é um Salvador. E Ele é um Filho de Deus. Ele não ressuscitou. E esse tipo de coisa também é uma mentira, que eu entendo que quando a pessoa não se arrepende é um pecado grave. E assim por diante. Então as escrituras ela tem uma grande variedade de coisas para nós interpretarmos. Isso aí também não é apenas uma expressão minha. E eu entendo que as pessoas que estão servindo a Deus, que são cristãs, umas cometem deslizes
das consciências da carne. E são dignos de ser penalizados pela igreja, né? A igreja tem o direito de disciplinar. Mas se a pessoa se volta para Cristo, se arrepende, nós recebemos. Não temos lógico, fica observação, mas é uma pessoa que fica restaurada, porque o perdão, a misericórdia é só por Deus. Alguns irmãos perguntam, mas tá certo isso aí? Bom, antigamente eu cantava um louvor, que a letra era assim: ó irmão, a Deus devemos nossas faltas a confessar. Se quem confessa uma falta a alguém, aquele alguém tem o poder de perdoar. Se eu me dirijo a Deus e confesso a Deus que errei, Deus pode, não estou dizendo que vai perdoar. Ele canta assim: ó irmão, a Deus devemos nossos pecados, faltas são pecados, confessar. E Ele tem misericórdia e pode te perdoar. Jamais devemos nossos faltas, nossos erros, nossos pecados, não confessar a Deus. Porque só entraremos no reino do céu se formos sinceros com Deus, irmão. Quando nós temos a sinceridade de abrir o nosso coração e contar nossos erros, nossa falta diante de Deus, precisamos constantemente renovar e confessar a Deus todos os pecados que assim nós cometemos todo dia. Porque Deus não tem pacto com o pecado. Ainda que eu fale que não, mas algum pecado eu cometo. E ninguém é perfeito. Talvez não tenha os pecados de agravância, agravante, esses considerados mais graves, né? Que algumas pessoas falam que não, irmão, todo pecado é igual. Não, todo pecado não é igual, não, irmão. Tem um grande pecado. O próprio Jesus falou de um grande pecado. E tem pecados que são grandes pecados. Existe grande esforço para se arrepender também, né? O pecado também existe uma responsabilidade de se autocorrigir, né? Porque não tem como. Ó, eu fiquei nervoso, né, irmão? Falei uma palavra torpe. Falei uma palavra torpe para a pessoa, fiquei nervoso. Aí eu estava nervoso, me perdoa. E é difícil, você vê que tem pessoas que nem relutam para perdoar, né? Porque você ofendeu a pessoa. Não é assim? A pessoa está no trânsito, dá uma discussão, porque aí você acaba ofendendo. Você pecou? Pecou. Mas é um pecado que tem como ser contornado. Agora imagina pecados contra o corpo, relacionamento, casais. O pecado fica mais difícil. Você tem duas pessoas, você tem a parte que você ofendeu, com a esposa ou o esposo, e tem Deus. Ainda tem o conceito do povo. Não é igual a ofensa, então há diferença. E é isso que eu quero falar, irmão. Então são as coisas que nós, no nosso ministério, em geral, nós compreendemos. Fica difícil explanar, falar com os irmãos sobre isso. Eu quero aproveitar aqui já, irmão, já estou aqui, vou deixar uma mensagem de reflexão da palavra de Deus do dia de hoje. A mensagem ela se encontra em Filipenses 4, versículo 19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Hoje é uma palavra que fala que Deus suprirá a nossa necessidade. Muitos atendem, já pensam: será que Deus vai mandar uma cesta básica para mim? Será que Deus vai mandar um dinheiro para mim? Será que eu vou aparecer um dinheiro na minha conta bancária? Vou receber um processo? Quero falar para você, a nossa necessidade é espiritual, mas existe a material. Por quê, irmão? Vivemos em um mundo que é marcado pelo consumo dos dias de hoje, não é verdade, irmão? Somos constantemente incentivados com propagandas, consumir mais roupa, mostrar mais status.
Algumas pessoas na internet têm seguidores, aqueles status mais no YouTube, né? Ter reconhecimento, redes sociais. É o mundo de hoje. Então a propaganda, né, ela acaba convencendo e ela vende felicidade às pessoas. Ela acumula objetos ou diversões, nos propõem felicidade materiais da vida secular, da nossa natureza humana. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina algo diferente. Quando nós precisamos nos alimentar no termo de alma, espírito, porque tem pessoas que têm sede de Deus, tem pessoas que têm fome, né, de Deus, da palavra. E hoje a mensagem é para você que está com fome de Deus, você que está com necessidade de Deus, você que precisa de Deus na sua vida, que Deus te tire desse labirinto, tire você desse calabouço espiritual qual você entrou, você que está prisioneiro, né? Você que está prisioneiro do pecado, da luxúria, das tentações da carne. Hoje a palavra é essa: Deus vai suprir a tua necessidade. Você que está precisando de fé, você que está precisando de paz, você que está precisando o que é do céu, você que está precisando sentir Deus. Hoje essa mensagem: Deus vai suprir as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aquilo que é do céu, que você pede, Deus vai suprir. Deus vai entrar com providência em sua vida. Sei que muitos, quando vão aos cultos, buscar a palavra, são materialistas e querem de Deus uma resposta. As coisas dessa vida, irmão, a gente conquistamos com o poder do nosso braço, da nossa força, e com a bênção de Deus também. Sem dúvida. E você trabalhando e Deus te abençoando, mais próximo você será. Você que também tem necessidade dessa parte, Deus suprirá também. Porque a palavra de Deus diz assim: buscar o reino do céu, a justiça, fazer mais coisas Ele acrescentará. Deus sabe que você precisa. Irmão, então é pecado pedir a Deus coisas materiais, coisas para suprir a minha necessidade? Não, irmão. Mas ensina nós a buscar primeiro o que é do alto. É uma paz de espírito, uma ligação com Deus, através com essa fé com Deus. Essas coisas nós precisamos e nós almejamos. Estaremos no nosso trabalho com as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, tudo aquilo que você precisa, a palavra, ela fala: Deus suprirá, Deus te abençoará. O meu Deus suprirá todas as necessidades de você de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus vai suprir a tua vida espiritual, irmão. E com certeza te abençoará também a vida material. Essa mensagem, que Deus abençoe. E todos fiquem na santa paz de Deus.